Uma ótima sexta-feira para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do Na Hora D. No programa de hoje você vai ver bombeiro militar é baleado durante tentativa de assalto em Imperatriz. Foragido da Justiça de Goiás é preso no interior do estado. Maranhão registra segundo caso de sarampo em menos de um mês. E equipes de saúde trabalham na conscientização sobre a importância da vacina. E ainda as demandas da sua comunidade a partir de agora no Na Hora D. Claro, mais uma vez a sua participação é muito bem-vinda. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 99196-8622. 99196-8622. O número está aqui na sua tela para que você possa fazer o programa junto com a gente, mandando a sua foto, pedindo o seu alô ou ainda fazendo a sua denúncia ou a sua reclamação, contando como é que está a situação aí do seu bairro, da sua comunidade. Fique à vontade, tá bom? 99196-8622 é o canal para que você possa conversar com a gente durante toda esta edição que está só começando. Meio-dia, 3 minutos agora, meio-dia e 3. Uma perícia será realizada na loja de departamentos que pegou fogo na tarde de ontem aqui em São Luís, para identificar as causas do incêndio. Parte da estrutura do local estaria seriamente comprometida. Veja só. Na fachada e nas paredes laterais ainda está evidente o estrago que as chamas fizeram. No segundo andar da loja havia muitos colchões. Por isso, as chamas rapidamente se espalharam e ficaram intensas. O Corpo de Bombeiros já iniciou a perícia para a elaboração do laudo da ocorrência. Ontem foram coletadas algumas fotos. Hoje, novamente, a nossa equipe vai estar no local para continuar o trabalho de investigação. Então, filmagens, investigações, alguns materiais vão ser coletados exatamente para compor essa fase de produção do laudo técnico. O incêndio começou por volta das 2 horas da tarde. A loja de eletrodomésticos fica na Avenida Jerônimo de Albuquerque, uma das mais movimentadas da capital maranhense. Quem trabalha nos estabelecimentos vizinhos ficou assustado com o avanço das chamas que só foram controladas após 3 horas. Me pega fogo aqui de todas as lojas aqui também, aqui, né? A gente ficou com medo. Fica em pânico, né? Quem não sabe qual é a reação do fogo aí, que o vento comanda ele na hora das chamas. Aí fica apreensivo, tira de jeito de tirar para fora. Tanto a entrada principal quanto esta lateral estão interditadas. O Corpo de Bombeiros limitou o acesso ao interior do prédio porque há risco de desabamento. Certamente aquela estrutura está comprometida e o grau de comprometimento vai ser avaliado conforme a investigação e a avaliação técnica do Corpo de Bombeiros, e nós vamos divulgar, temos até 30 dias para divulgar esse laudo. A causa do incêndio e a possível necessidade de demolição do prédio ainda não foram confirmadas. Isso aí só vai ser possível a constatação depois da análise minuciosa de todos os dados, verificação das estruturas por parte dos nossos bombeiros que estão realizando toda a perícia. Meio-dia, 6 minutos agora, foram apresentados agora há pouco os suspeitos de participação na explosão da agência do Banco Bradesco, que ocorreu na madrugada de ontem aqui em São Luís. As informações com Eunice Ribeiro. Boa tarde. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos. 2 pessoas já foram presas, o Eduardo de Castro Oliveira e a Gilcilene Nascimento Gomes, e mais 3, pelo menos, estão foragidas, de acordo com o Departamento de Roubo a Banco da Superintendência de Polícia Civil aqui da capital. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o delegado Luciano Bastos, que é o chefe do Departamento de Roubo a Bancos, o titular, delegado titular. Delegado, essas 2 pessoas já foram presas, em que circunstância? O que diz as investigações que vocês já têm acerca desse caso? Tomamos conhecimento ainda na madrugada da explosão da agência bancária do Bradesco, ali no São Francisco. De imediato as equipes já foram para a rua, nosso setor de inteligência também foi acionado e várias diligências foram produzidas, e ainda na tarde de ontem nós conseguimos identificar o Eduardo como sendo um participante direto na explosão da agência, bem como a Gliciane, que deu todo o suporte logístico para os autores do crime, uma vez que ela estava armazenando a bomba utilizada, o artefato explosivo, a alavanca, luvas, lanternas. Ela estava armazenando todo esse material dentro da sua casa e ela tinha conhecimento que eles seriam utilizados para explodir um banco. O departamento tem conhecimento, está levantando todos os indivíduos que são integrantes dessa facção, e em breve eles serão presos e colocados à disposição do Poder Judiciário. Agora, essas quadrilhas que atuam aqui são as mesmas que atuam no interior do estado?
a gente não pode descartar essa informação. Ocorreu a explosão do Banco do Brasil ali em Rosário. A gente já também identificou esses indivíduos, já foi inclusive decretada a preventiva dos participantes. Eles estão foragidos, mas a Polícia Civil e a Polícia Militar estão cientes. Estamos levantando o possível local deles e eles também são integrantes de facção criminosa. Então, ao menos já no interior do estado, nessa situação do Rosário, a gente conseguiu identificar a facção criminosa agindo também no interior. Delegado, muito obrigada pelas suas informações. Então a gente continua aqui acompanhando o caso e a reportagem completa a gente acompanha no Jornal da Difusora. Hugo, é com você. Obrigado, Nice, pelas informações e como a Nice disse, as informações, a reportagem completa, outros detalhes sobre esse caso você confere logo mais às 7h20 da noite no Jornal da Difusora e também durante todo o dia no portal MA10. Meio-dia, 8 minutos agora. Dados do seguro obrigatório DPVAT revelam um quadro preocupante em relação aos acidentes com motocicletas. Apesar desses veículos representarem apenas 1/3 da frota nacional, eles são responsáveis por quase 80% das indenizações pagas em casos de acidentes. E mais, o Maranhão ocupa a 2ª colocação quando esses acidentes resultam em mortes, lamentavelmente. Veja só. Em todo o país, de janeiro a junho desse ano, 88.542 motoristas receberam indenizações referentes a acidentes de trânsito. Desse total, o seguro DPVAT foi pago a 78.480 motociclistas. No Maranhão, durante todo o primeiro semestre de 2019, 6.797 condutores foram indenizados. Desse quantitativo, mais de 80%, ou seja, 5.655 seguros foram pagos pela constatação de alguma invalidez das vítimas. Se nós considerarmos apenas o ano de 2019, nós chegamos a números oficiais em torno de 800 indenizações por óbito, comparadas a mais de 5.000 indenizações pagas por invalidez, que pode ser invalidez parcial ou invalidez total, mas que deve ser uma invalidez permanente. Então, o quantitativo de pessoas sequeladas em função de acidente de trânsito, no Maranhão e no Brasil, equivale a números de guerra, uma verdadeira guerra urbana. De janeiro a junho deste ano, foram pagas em todo o estado 852 indenizações. Os números colocaram o Maranhão na 2ª posição entre todos os estados brasileiros em que o seguro DPVAT foi concedido em decorrência de óbitos no trânsito, perdendo apenas para o estado da Bahia. Em todo o Brasil, 77% das indenizações foram pagas a motociclistas, apesar das motocicletas representarem somente 27% da frota nacional. No interior do Maranhão, é comum encontrar condutores de motos desrespeitando as leis de trânsito e não utilizando os itens de segurança, como os capacetes. Os números foram recentemente divulgados, é uma base muito importante de informações, nós estamos empreendendo algumas análises em torno dele, mas o que nós podemos perceber logo de imediato é que o percentual variável de um ano para o outro correspondeu exatamente ao percentual de variação da própria frota que está registrada no estado do Maranhão. O seguro DPVAT é pago em 3 situações: para despesas médicas, em caso de invalidez ou quando o acidente de trânsito resulta em morte. Quase sempre a assistência jurídica é necessária para que a indenização seja garantida. 2 maneiras de você requerer o seguro DPVAT. A forma administrativa, que é aquele pedido que você faz preenchendo o formulário, entregando a empresas específicas autorizadas pela reguladora nacional do DPVAT, que é a seguradora líder. Você pode fazer isso também através dos correios, desde que você preencha a documentação e apresente dentro do prazo hábil. E existe a forma judicial. Para o requerimento administrativo, você não precisa de advogado. Para o requerimento judicial, é recomendado que você faça uso de um profissional tecnicamente habilitado para essa finalidade. Olha, mais um caso de sarampo foi confirmado no estado. Dessa vez na cidade de Lago da Pedra. Ações de controle da doença estão sendo intensificadas. Veja só. A fila neste posto de saúde amanheceu bem maior que de costume. A maioria aqui veio vacinar contra o sarampo, inclusive aqueles que estão em atraso com a carteira de vacinação. Quantos anos que ele tem? 6. 6 anos. Já devia ter vacinado. Já. No tempo também, aí como hoje ele não tem. Aí eu trouxe ele hoje para vacinar.
Acha importante? Muito importante, minha linda. A idade ideal nas crianças é de 6 meses até menores de 1 ano para a primeira dose da tríplice viral que imuniza contra o sarampo, cachumba e rubéola. Uma segunda dose é necessária aos 15 meses para completar o ciclo de imunização. A Axa veio na idade certa para a primeira dose, mas o pai também está em atraso. A gente tem sempre que estar priorizando essas vacinas, sempre dentro dos períodos de campanha e sempre estar atento às carteirinhas para não deixar passar nenhuma e ficar tudo em dia. E é o pai e a mãe estão vacinados também? Também. Eu que ainda estou atrasado do sarampo porque esqueci a carteirinha, mas eu vou buscar para me tomar esse final de semana. O Maranhão está em alerta de acordo com o Ministério da Saúde. É que mais um caso foi registrado na cidade de Lago da Pedra, no interior. Uma criança de apenas 8 meses de idade foi diagnosticada com a doença. E apesar desse alerta e das filas nos postos de saúde, a capital do estado tem um dos menores índices de vacinação do país. A coordenadora de imunização do município explica que a cobertura vacinal está abaixo dos 50%, o que é preocupante. Já a Secretaria de Estado da Saúde diz que esse percentual está em torno de 30% na capital. Eles precisam ter essa conscientização que a vacina está aí, na rede pública, de graça, o ano todo, a partir de 1 ano de idade, e essas crianças agora menores de 1 ano em relação à intensificação devido a casos acontecendo. Então a população, principalmente os pais, precisam ter essa conscientização de manter os seus filhos com a caderneta de vacinação em dia, não só para o sarampo, mas também para outras doenças que são graves e que também podem levar à morte. A secretaria alerta ainda para o fato de que pelo menos mais 10 casos estão em suspeita no Maranhão. A cobertura vacinal no estado ainda não passou dos 80%. A gente tem de evitar ao máximo o contágio entre pessoas do Maranhão. Por hora, o vírus vem de pessoas de fora do estado, mas a gente tem que evitar a circulação do vírus dentro do estado. E o sarampo é uma doença de transmissão muito fácil. Ele é um vírus e é transmissível tal como a gripe. Seja por saliva, seja falando, seja por uma transmissão via oral, ela acontece de forma muito simples, por isso a doença é de fácil contágio. O primeiro caso da doença foi registrado em Vitorino Freire. Uma mulher de 48 anos pegou a doença durante uma viagem à cidade de São Paulo. A vacina está disponível nos postos de saúde para pessoas de até 49 anos de idade. Seguimos falando sobre esse assunto, inclusive vamos desvendar alguns mitos com relação à vacinação, falar sobre a importância, né? Se você está em casa, pode inclusive procurar o posto de saúde. A gente vai conversar agora sobre vários assuntos com o Dr. Carlos Frias, que é médico infectologista, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito boa tarde. Obrigado pela presença. Prazer estar aqui com vocês. Doutor, a gente já teve algumas informações agora aqui na reportagem, mas a gente precisa reforçar, né? Fale para a gente um pouquinho mais sobre essa doença, sobre o sarampo, né? A gente já viu ali, por exemplo, que é altamente contagioso, né? Explique para a gente. Bom, o sarampo é uma doença de causa viral, etiologia viral, e que se transmite muito facilmente, como o próprio Dr. Lula falou na exposição, o secretário de Saúde, contágio direto por via aérea, gotícula chamada gotícula de Fliga, a transmissão se dá muito facilmente, é como se fosse a gripe. Certo. E o grande problema é que é uma virose que ela tem complicações. Na criancinha, por exemplo, ela pode cursar também com pneumonia, né? A criancinha está construindo a imunidade, né? Tem um déficit imunológico, então a criancinha pode cursar com pneumonia ou encefalite, outras complicações, levando ao óbito também. Pessoas que têm comorbidades, por exemplo, como a questão da AIDS, o diabetes, os idosos, né? Que perderam um pouquinho da sua defesa imunológica, também são população-alvo de casos mais graves. Então, daí porque o sarampo, ele infelizmente estava controlado. A gente não usa a expressão erradicada, a gente usa assim sob controle. Então, durante 20 anos, nós tivemos em vários países do mundo, inclusive o Brasil, um controle do sarampo. E agora, infelizmente, surgiram novos casos para os quais a gente tem que se proteger e a única arma é a vacina. E o que provocou essa mudança, né? Que estava, então, sob controle durante todo esse tempo, e o que provocou essa mudança? Bom, vários aspectos, inclusive um aspecto cultural mais recente, que é o desserviço, no sentido das pessoas não aderirem à vacinação.
Durante muitos anos, nós tivemos, por exemplo, a vacinação era feita somente uma vez. A medicina evolui também, a infectologia evolui. Então, nós chegamos à conclusão que há necessidade de uma dose de reforço. Então, a minha geração, por exemplo, todos nós tínhamos sarampo, catapora, cachumba, rubéola, todas elas, né? Apesar de fazer a vacinação, tá? Hoje, nesses últimos 20 anos, nós não tivemos o controle e as pessoas meio que negligenciaram a fazer a vacinação. E essa grande campanha que acontece, infelizmente, no mundo inteiro. Além disso, o fluxo migratório também. Então, populações de países como a Venezuela, agora recentemente com esse grande fluxo migratório da Venezuela para cá para o Brasil, se deslocando principalmente para São Paulo, então nós tivemos vamos dizer assim, um surgimento de novos casos. Então, esse é o principal motivo. Entendi. Então, as pessoas passaram a ter o que o senhor chamou até de cultura atual, com informações erradas, com dados falsos, diminuindo a importância da vacinação e até colocando, em alguns casos, em dúvida o poder dessa vacina, né? E o que é completamente equivocado, não é isso, doutor? Totalmente. Se você observar, tudo na vida, eu sempre falo, é uma relação de custo-benefício. Mesmo que você admita que há possibilidade de efeitos colaterais, primeiro são mínimos. E nada justifica você expor a população, principalmente as criancinhas, a essa forma de uma virose que parece benigna, mas muitas vezes evolui de uma forma grave. Né? Então, não dá para declinar da questão da importância. E nossa única arma não tem tratamento para o vírus. Então, não existe isso. O que a gente faz é medicamento sintomático, de suporte, hidratação, acompanhamento das criancinhas, para nível de cada vez mais média e grande complexidade, nos casos mais graves. Mas a grande arma, eu repito, é a vacina. Entendi. A gente até conversou aqui, doutor, essa semana sobre o trabalho que está sendo realizado de intensificação da vacina para alguns públicos, né? Queria que o senhor reforçasse para a gente quem que deve procurar os postos nesse momento, vale para todo mundo precisa de uma dose ou não, quem que deve procurar esses postos, levar crianças, por exemplo, como é que funciona? Bom, primeiro, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, do Estado, do município, disponibiliza toda essa orientação sob o comando do Ministério da Saúde. Então, criancinhas com 6 meses de idade, está sendo feita uma dose extra agora que o Ministério disponibilizou, dados os 2.300 casos que nós tivemos em 2 meses no Brasil, principalmente em São Paulo. Então, disponibilizou, principalmente em São Paulo, mas de resto no Brasil todo, o Ministério da Saúde adquiriu uma vacina específica, tipo assim, é uma dose de emergência, vamos chamar assim. Mas existe o calendário regular. Esse calendário já prevê que as criancinhas aos 6 meses de idade e aos 11 meses e 29 dias, tá, completando um ano, elas têm que receber essas 2 doses. Tá? No caso das pessoas que foram vacinadas e tiveram uma dose só, é importante que seja feito um booster, uma dose de reforço aos 15 meses. Isso é muito importante. Então, essa é a orientação que é dada às criancinhas. Também adultos também podem ser vacinados, principalmente naquela faixa de 20 anos de idade, que é justamente aquelas pessoas que não fizeram a cobertura, provavelmente escaparam. Pessoas com mais de 20 anos, 30, 40 anos, essas pessoas dessas gerações tiveram acesso à vacina. E depois, por conta se negligenciou esse hábito de vacinar, e nós temos hoje em dia populações, como nós tivemos um caso de óbito, inclusive, numa pessoa de 42 anos, que infelizmente tinha comorbidades. Então, é uma pessoa que tinha outras doenças que favoreceram o agravamento do quadro e, consequentemente, surgiu o óbito. Entendi, mas tudo ainda sem motivo para pânico, não é isso? Não há motivo. O que existe é um motivo de seriedade. Encarar o bloqueio epidemiológico é feito sob a cobertura vacinal. Então, se nós temos 2 casos no interior do Maranhão, é provável que já tenhamos, na verdade, eu diria que aquela parte que aparece no iceberg. Então, por baixo daquela parte submersa toda, devemos ter já uns 20 a 30 casos. Então, o que é importante? Então, todas as populações, aí é importante a comunidade aderir, os professores das escolas, no sentido de orientar os pais a vacinar as criancinhas, principalmente naquela faixa etária que eu citei.
Legal. Queria agradecer a sua presença aqui hoje com a gente. Obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Obrigado. Boa tarde para o senhor. E você continua com a gente, hein? Mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número você conhece, 999968622, meio-dia, 23 minutos, mensagem na tela da TV Difusora. Vamos ver quem está acompanhando o programa agora, nesse começo de tarde. Mando um abraço para todos no Cruzeiro do Anil, que estão ligados no Na Hora D. É o Fernando que mandou a participação com a gente, tirou a foto ali com a nossa Jéssica Lima, né? A apresentadora do Tudo de Bom, que já inclusive, participa aqui com a gente, trazendo as dicas da nossa agenda cultural. Um alô para Luciele e Cleide também interagindo com a gente. Obrigado, forte abraço para vocês, hein? Sejam bem-vindas aqui ao nosso programa. Um alô para Marcirges, do Caracatiua, também interagindo com a gente. Obrigado. Ela que mandou uma mensagem muito carinhosa para a gente hoje pela manhã. Obrigado, hein? Seja bem-vinda. Um alô para minha avó em São Bento. Tá aí a vovó na tela da TV Difusora. Um abraço a todos aí de São Bento também. 991968622 é o canal para que você possa sempre conversar com a gente. Fique à vontade. A gente vai agora para um rápido intervalo. Já a gente fala do passeio ciclístico da Semana da Pátria, que acontece nesse fim de semana aqui em São Luís. É um instante só. Voltamos já. Meio-dia, 27 minutos, já voltamos com mais um bloco do Na Hora D, ao vivo, aqui pela sua TV Difusora. Claro, a sua participação, a sua presença, a sua companhia é sempre muito bem-vinda. Olha só, uma campanha lançada hoje tratou de temas como suicídio e também a automutilação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 800 mil pessoas tiraram as próprias vidas todos os anos. Isso acontecendo em todo o mundo. Veja só. Segundo a Organização Mundial, o suicídio acomete mais de 800 mil pessoas por ano. No Brasil, esse número chega a 12 mil pessoas. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que em 2018 o Maranhão ocupava o 15º lugar com maior incidência de casos de suicídio. Considerando essa realidade, instituições privadas e públicas que compõem o Fórum Estadual de Prevenção ao Suicídio lançaram hoje a campanha Rede do Bem. Desmistificando, sobre esse tabu, porque na verdade há possibilidade da gente realizar esse momento de prevenção e para nós é de suma importância, visto que há uma propagação maior, onde todos os meios estão se comunicando e vendo que há necessidade de estarmos unidos em prol dessa situação. Em abril deste ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. O texto prevê a notificação sigilosa dos casos por parte dos órgãos. Hoje também foram discutidas questões sobre o papel da mídia nesses trabalhos de prevenção e abordagem do assunto perante a sociedade. Nos Estados Unidos, filmes que tratam sobre o tema, após, quando esse filme passa para o grande público, aumentam os casos. Quando novelas abordam também de forma equivocada, ou seja, a mídia tem que se preocupar com esse tema, tem que pesquisar, tem que estudar e informar, que é o papel importantíssimo, claro, típico da imprensa, é o papel fim da imprensa, mas noticiar com seriedade, com responsabilidade, com conhecimento de causa. Seguimos ao vivo com o Na Hora D, nesse começo de tarde de sexta-feira. Claro, sempre bom ter você aqui com a gente. Meio-dia, 29 minutos agora. Olha, acontece nesse fim de semana o 21º passeio ciclístico da Semana da Pátria. Pois é, faz parte aí da programação do Batalhão de Infantaria de Selva do Exército, com parceria com o SESC. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora aqui no Na Hora D ao vivo com o Coronel Souza Filho, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Fale um pouquinho então sobre essa atividade já na 21ª edição, né? Fale para a gente. Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores. Temos a honra de dar continuidade a essa tradição que já faz parte do calendário da cidade de São Luís. E nós vamos então realizar agora nesse domingo a 21ª edição do passeio ciclístico da Semana da Pátria. É uma parceria do Batalhão Barão de Caxias com o SESC e temos aí uma atividade muito bem planejada, aí, com cerca de 12 quilômetros de percurso, saindo do nosso batalhão, percorrendo alguns cartões postais da cidade,
principalmente o centro histórico, a parte histórica, onde nós vamos passar ali pela Praça Deodoro, a Praça Maria Aragão. Transpomos a ponte a ponte de São Francisco, seguimos pela Lagoa da Jance, passando pela Praça dos Pescadores, depois passamos pelo belíssimo cartão postal da cidade ali, a litorânea, e encerramos o nosso passeio lá no Círculo Militar de São Luís. O passeio também tem um lado também de arrecadação de alimentos para doação, uma campanha solidária, né? No ano passado nós tivemos cerca de 2.500 participantes desse passeio e fizemos uma arrecadação de cerca de 4 toneladas de alimentos que foram doadas para instituições de caridade. É uma parceria muito boa, uma ajuda grande para as comunidades, e esperamos bater esse recorde esse ano, com a participação aí da sociedade, que que quiser fazer uma atividade salutar, né, de pedalada, saindo por um percurso muito bem balizado, com segurança, com apoio de todos os órgãos de segurança pública. E quem for voluntário, por ocasião do comparecimento, pode levar 2 quilos de alimentos por pessoa. Como é que funciona, né? Leva esses 2 quilos no dia, leva antes, se apresenta aonde? Como é que funciona direitinho? Quem não pôde comparecer com antecedência, pode levar os 2 quilos de alimento no dia. Nós vamos ter um posto de coleta lá no local e fazemos a distribuição. Vamos ter camisas para serem distribuídas no momento lá da arrecadação. Então, entrega 2 quilos de alimentos, recebe a camisa de participação do evento, leva a sua bicicleta e participa conosco dessa atividade. A gente tem até algumas imagens, né, para mostrar aí com relação aos passeios que já foram realizados, a participação, a grande participação inclusive, olha só a quantidade, né, Coronel, de gente que atende ao pedido, atende a esse chamado e, como o senhor falou, né, benefício para todo mundo, né, uma atividade física e também ajuda, né, algumas instituições através das doações, não é isso? Sim, é um evento grandioso, é um grande número de participantes. Mas é tudo realizado e desenvolvido com a maior segurança, muito tranquilo, e já é uma atividade tradicional já aqui do calendário da cidade. E a camisa que será distribuída é essa que... Estou aqui no estúdio com a camisa, essa aqui é a camisa deste ano, né? A camisa deste ano, do nosso passeio, e a gente está ofertando essa aí para o Hugo. Essa aqui é a minha. Essa é sua, e para que a gente possa contar com a sua presença lá para pedalar conosco aí no nosso domingo. Tá bom, obrigado. Queria agradecer a sua presença aqui hoje com a gente, parabéns pela iniciativa também, obrigado pela presença, pelas informações, sejam sempre bem-vindos aqui à nossa programação. Eu que agradeço esse espaço, reforço o nosso convite para a população e agradeço também o apoio da TV Difusora e do Grupo Maracap, que nos apoia também para a execução desse evento. Ok, muito obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde. Seguimos com Na Hora D, meio-dia 33 minutos agora, meio-dia e 33. Olha só, a nova geração já cresce conectada aos aparelhos eletrônicos. Mas será que tem uma idade certa para começar? Até quando isso é saudável? Confira na reportagem de Luiz Carlos Lima. 5 aninhos de idade e a pequena Isadora, uma menina extrovertida, sorridente, já tem intimidade com o celular que muitos adultos andam longe de ter. É o celular da minha avó, mas quando eu peço para ela, quando ela está ocupada, eu espero e ela ainda está com ele. Quando ela desocupa, eu pego ele e vou assistir. Isadora é estudante do Jardim 2. Nas horas vagas, gosta de brincar e andar de bicicleta, mas nada se compara ao celular. Ela passa horas assistindo aos desenhos animados. E como não sabe escrever direito, ela utiliza o recurso da pesquisa por voz para ir direto ao desenho escolhido. Alice do País das Maravilhas. Um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o contato das crianças com os eletrônicos ocorra só após os 2 anos de idade. O uso prolongado desses aparelhos pode prejudicar as atividades do cérebro. Pesquisas mostram que o uso excessivo dos celulares pelas crianças enfraquece a memória, reduz a capacidade de perceber e corrigir erros e diminui a produtividade. Para esta especialista, as crianças estão cada vez mais expostas aos recursos tecnológicos sem estarem preparadas para isso. Bruna conta que a criança precisa de interação com outras pessoas desde os primeiros anos de vida. Com a tecnologia, ela fica muito mais ali
como espectadora do que como atuar e brincar. Porque quando a criança brinca, ela perpassa por várias questões culturais. Ora, eu sou médico, ora, eu sou professor, ora, eu sou aluno. Né? Então, eu consigo compreender como é que se dá o campo relacional. Este escritor, autor do livro Pais Ausentes, Filhos Online, defende a participação cada vez maior dos pais na educação dos filhos. É muito importante que você tire um tempo para estar com o teu filho, para brincar com seu filho, coloque o filho nas suas costas, imite um cavalo pulando com ele. Isso é tão importante para a formação emocional do seu filho. Mas é bom lembrar que a Isadora é disciplinada e, mesmo usando muito o celular, não perde o foco nos estudos e nas brincadeiras comuns de qualquer criança como ela. Eu gosto do celular, só que eu também adoro brincar com meus amiguinhos, pintar, escrever e também brincar de bicicleta. Meio-dia, 36 minutos agora. A situação das comunidades tradicionais que vivem em terras remanescentes de quilombos no Maranhão foi tema de debate promovido pela Escola Superior de Magistratura do Ministério Público Estadual. Veja só. Em todo o estado, são cerca de 713 comunidades quilombolas reconhecidas, 518 com certidões fornecidas pela Fundação Cultural Palmares. A maior concentração é na Baixada Maranhense e justamente uma dessas comunidades, a de Santo Antônio, em Penalva, serviu como base para este debate do projeto Diálogos Republicanos, promovido pela Escola Superior de Magistratura do Ministério Público Estadual. Aqui, membros dessas áreas e especialistas com ações voltadas a elas discutiram a realidade apresentada e propostas de melhorias nos serviços destinados à população. Esse mês estamos conversando sobre a identidade cultural dos quilombolas, a importância da resistência e a necessidade da sociedade identificar as questões muito próprias desse extrato populacional. É um exercício de cidadania e um respeito à ancestralidade do povo e a oportunidade de que o povo, com sua forma de pensar e de agir, esteja pronto para um desenvolvimento sustentável. Quilombo é o nome dado aos territórios ocupados originalmente como refúgio de negros durante o período da escravidão no país. Hoje são áreas de resistência, mas que ainda passam por uma série de limitações. Este médico, por exemplo, afirma que o setor da saúde é uma das falhas. Deveria haver um projeto de saúde específico para as comunidades quilombolas, porque é impossível você manter uma equipe de saúde, médico, enfermeiro, trabalhando na cidade e essa equipe conseguir suprir as necessidades da região, da área de cobertura e ainda sair para a zona rural, para as áreas mais inacessíveis do estado, ou da região ou do município para cobrir também aquela área. Outros questionamentos são com relação às constantes ameaças pelas quais alguns territórios passam constantemente. A garantia do direito à manutenção das áreas também é vista como algo fundamental. A importância de não tirar o povo da sua terra, de fazer que as pessoas permaneçam com aquilo que é seu, com aquilo que faz, com aquilo que gostam, né? Sua identidade, seu sentimento de pertencimento daquele lugar. Né? O lugar é de quem está lá, o lugar é das pessoas que estão, que convivem, que trabalham por aquele espaço, então é de extrema importância. A necessidade de reconhecer as comunidades quilombolas como espaços de preservação da cultura e da natureza com práticas sustentáveis e como sociedade organizada também é algo visto como fundamental no momento atual. É exatamente uma experiência de quem toca para frente uma herança ancestral e onde os descendentes de africanos, de modo em particular, das diversas Áfricas que chegaram aqui, conseguem passar para os seus descendentes essa experiência. Mas, sobretudo, é uma resistência para viver. São, na maioria, pessoas que não tiveram acesso ao que nós possamos chamar de desenvolvimento, né? E que sobraram à margem da sociedade.
Meio-dia, 40 minutos agora. O Fórum Fundiário está reunindo representantes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia para discutir soluções para conflitos relacionados ao uso e ocupação de terras. Geice Gomes está acompanhando, tem informações ao vivo para a gente. Olá, Geice, boa tarde para você. Boa tarde, Hugo. Muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui acompanhando a reunião do Fórum Matopiba. Essa palavrinha aí diferente, formada pelas sílabas iniciais dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Entre as diretrizes aí acordadas está a criação de varas especializadas em questões fundiárias. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Marcelo Carvalho Silva, corregedor-geral da Justiça aqui do Maranhão. Fala um pouquinho da importância da criação dessas varas especializadas. É uma estratégia para agilizar a apreciação de processos relacionados aos conflitos de terra? A atual mesa diretora do Tribunal de Justiça, sob a direção do nosso grande timoneiro, o presidente do Tribunal, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, logo que iniciou sua administração, teve uma preocupação de se verificar que havia uma lacuna, que era uma lacuna criada pelo Constituinte de 1988, a criação de varas agrárias. Então, o Maranhão, se nós verificarmos, nós estamos atrasados 30 anos, porque nós poderíamos já ter criado as varas agrárias para que pudessem solucionar os conflitos fundiários no nosso estado. E o desembargador Joaquim, no bom momento, e aprovado pelo Pleno do Tribunal, encaminhou à Assembleia Legislativa, criando uma vara com 2 juízes. E essa vara agrária ela terá competência de resolver todos os conflitos agrários no estado do Maranhão. Além da questão da criação das varas, que outros temas devem estar listados nesta Carta São Luís que vai ser elaborada hoje por você? A Carta São Luís é o nosso encontro do Fórum Matopiba. O que é o Matopiba? Matopiba foi uma criação por lei pela presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, em 2015, que reconheceu que teria que ter um reconhecimento do agronegócio nessas regiões, ou seja, regiões riquíssimas, que seriam e que são celeiros e serão celeiros do mundo, como a região do Matopiba. O que é o Matopiba? É o Maranhão, Tocantins, Piauí e da Bahia. É uma reunião dos 4 corregedores. O que nós estamos fazendo? Nós estamos saindo, nós que somos corregedores, estamos saindo dos nossos gabinetes. Não podemos mais ficar dentro de gabinete, expedindo provimento, expedindo ordem de serviço, expedindo instrução, quando o cidadão está precisando da gente, é lá no fim da linha. Ele está precisando lá na zona rural, ele está precisando aqui na zona urbana. Então, o Fórum Matopiba, ele vem dar uma nova visão, um novo refluxo, tanto ajudando o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, no sentido de resolver todas essas pendências e mostrar que há convivência entre o que nós temos do agronegócio, os quilombolas, os povos originários, porque eu não chamo de indígenas, essa denominação indígena foi o próprio homem que deu, mas eles são os verdadeiros donos da terra. Eles é que têm a posse da terra. Os povos originários, as quebradeiras de coco. Quer dizer, nós temos que dar diálogo e acabar com essa situação, porque há a possibilidade de se conviver todos nós em harmonia e com segurança jurídica. Além dos corregedores, participa do evento aqui o vice-governador Carlos Brandão e também o presidente do INCRA, o general João Carlos. Com ele eu conversei um pouco sobre a importância de fato, haver um mapeamento dessas áreas de risco, principalmente relacionadas às áreas indígenas e quilombolas, que historicamente têm registros aí de conflitos violentos de terra aqui no Maranhão. Como é que o senhor enxerga a atuação do INCRA nessas localidades? Há cerca de 2 anos,
Houve aí o conflito, por exemplo, no município de Viana, houve um apelo muito grande para que o INCRA fizesse esse mapeamento e até hoje ele nunca saiu do papel. Na realidade, nós estamos passando de um governo para outro. O presidente do INCRA, o general João Carlos, esteve aqui e numa palestra belíssima ele colocou toda a situação do INCRA atualmente, do que acontece. Nós temos 952 mil pessoas assentadas no país e, só para que vocês possam imaginar, o INCRA hoje tem 180 milhões para resolver todas essas pendências. Os governos anteriores fizeram apenas, por ano, 6 mil assentamentos, quando nós teríamos que fazer muito mais. Só para que vocês possam imaginar, em 8 meses que está sob a presidência do atual presidente do INCRA, o general João Carlos, ele já conseguiu assentar e titularizar 25 mil pessoas. Então, o que nós estamos? Nós estamos vivendo numa situação de orçamento, um orçamento restrito, nós estamos aí com uma situação do PIB com uma dívida externa muito alta e principalmente a interna de quase 149 bilhões e nós temos que resolver determinados problemas. Agora, o grande incentivador, e aí o governador Flávio Dino delegou ao nosso vice-governador e ele tem sido um grande incentivador, o incentivador do Matopiba. Ele que trouxe o Matopiba para cá, para o Maranhão, e trouxe dizendo o quê? Nós trouxemos autoridades máximas do país, trouxemos o presidente do INCRA, trouxemos o Rafael Zavala, que é nada mais, nada menos do que o representante da FAO no Brasil. E a doutora Gisele, uma das melhores conhecedoras do agronegócio no país. Então, nós estamos com autoridades aqui que reconhecem a situação e que nós temos que viabilizar, dar duas coisas que nós estamos esquecendo e que até então nós ainda não tivemos condições de dar em governos anteriores: cidadania e dignidade da pessoa humana. Muito obrigada pela sua entrevista. Hugo, o evento segue aqui no Tribunal de Justiça até às 4 horas da tarde. Agora está prevista aí uma pausa, mas durante a tarde eles voltam a se reunir para a elaboração da Carta São Luís. Hugo. Obrigado, Geice, pelas informações, mais uma vez ao vivo aqui no Na Hora D. E, claro, outras informações você pode conferir no portal MA10 ou logo mais à noite, às 7h20, no Jornal da Difusora. 12h47 agora, hora da sua participação pelo 9996-8622. Vamos lá, mensagem na tela da TV Difusora. Vamos ver quem está acompanhando o programa mais uma vez. Um alô para Rosa, do projeto Santa Vitória, em São Bento, interagindo com a gente. Obrigado, Rosa, seja bem-vinda. Um abraço a todos aí em São Bento também. Um alô para Cláudio e Lohane, de Santa Rita, estão interagindo com a gente. Obrigado, Cláudio, seja sempre bem-vindo, hein? Manda um abraço para minha mãe, Dona da Paz, em Raposa, também interagindo, conversando com a gente. Obrigado, hein? Um abraço para a Dona da Paz aí na cidade de Raposa. Um alô para Laine, também participando com a gente. Obrigado, Laine, seja bem-vinda à nossa programação. 9996-8622, você sabe, né, que é o canal para que possa conversar com a gente. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com a informação do caso de um foragido da Justiça de Goiás que foi preso no interior do estado. É já já. Meio-dia, 51 minutos, já voltamos com mais um bloco do Na Hora D. Vamos à Imperatriz, porque um bombeiro militar foi baleado durante uma tentativa de assalto. De acordo com a polícia, os criminosos fizeram outras vítimas. Emerson Pinto tem os detalhes. Isso mesmo, foi uma noite de quinta-feira bem movimentada aqui em Imperatriz, na região do Grande Santa Rita, onde esses dois elementos atacaram várias pessoas tomando motos de assalto. Os bandidos chegaram primeiramente na praça do bairro Planalto, onde teriam tomado uma moto de cor branca, uma moto bis. Nesta moto eles entraram para a área do bairro Planalto. Quando chegaram em determinado local, a moto estava com o pneu furado. Os bandidos deixaram esta motocicleta e tomaram uma outra moto, uma moto na cor
vermelha. Nesse momento, eles saíram em fuga e um policial que estava à paisana efetuou alguns disparos em direção aos elementos. Os disparos não acertaram os bandidos e eles deixaram essa moto um pouco mais à frente, tomando já uma terceira moto. Nessa terceira moto, uma moto 125 cilindradas de cor preta, eles fizeram alguns assaltos tomando celulares ali na região do Grande Santa Rita e chegaram a um outro local onde observaram um homem que passava em uma moto. Este homem é o Sargento Nunes do Corpo de Bombeiros aqui de Imperatriz. Lá eles tentaram tomar a moto do sargento, segundo informações foram passadas pela Polícia Militar. O sargento teria reagido numa troca de tiros. O sargento foi atingido com um tiro na perna direita. Hoje pela manhã entramos em contato com o comando do Corpo de Bombeiros e a informação é de que o tiro foi de raspão, não atingiu de forma mais grave o sargento e ele foi liberado. Um destes elementos foi reconhecido inclusive por vítimas, muito conhecido na cidade. Ele começou a praticar crimes ainda na adolescência, com 14 anos. Ele foi acusado já de um homicídio, pagou por este homicídio e de lá para cá vem praticando vários outros crimes. Crime de latrocínio, né? Quando ele cometeu tinha 14 anos de idade. De lá para cá vem cometendo vários outros crimes aqui na cidade de Imperatriz, principalmente assaltos, como os assaltos que ele, na companhia de outro elemento, realizou na noite de ontem na região do Grande Santa Rita. Elemento identificado com o apelido de Pedrinho ou Pedim, segundo informações das testemunhas, né, das vítimas que acabaram o reconhecendo, e as informações foram confirmadas pela Polícia Militar. E nessa situação a polícia acabou acionando várias viaturas na noite de quinta-feira, madrugada de sexta, e fizeram rondas, tentaram fechar o cerco na região do Grande Santa Rita, mas o elemento não foi encontrado. Conseguiu fugir, pelo menos até agora, por volta de meio-dia, nenhuma informação sobre o paradeiro deste elemento que é procurado pela polícia. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Emerson, pelas informações. Foi preso no interior do estado um foragido da Justiça de Goiás, acusado de cometer o crime de estupro contra a própria filha. Veja os detalhes com Paula Menezes. Em Caxias, na manhã desta sexta-feira, conversamos com o delegado regional sobre a operação conjunta da Polícia do Maranhão com a de Goiás, que prendeu em Coelho Neto um homem foragido, sentenciado a 14 anos de reclusão. A ação teve apoio da delegacia daquela cidade. O condenado foi localizado morando na zona urbana. Nós recebemos aqui uma mensagem, depois um contato telefônico da Polícia Civil de Goiás através da delegacia de Santa Helena, daquele estado, e dando conta desse mandado de prisão, por sentença condenatória inclusive, de 14 anos, de Salvador Roberto, e que ele provavelmente estaria na cidade de Coelho Neto, onde já teria constituído outra família lá. E nós encaminhamos a equipe nossa aqui para a cidade de Coelho Neto, e lá, após levantamentos com a equipe local da delegacia, lograram isso em identificar a casa e fazer a prisão do Roberto, na manhã de ontem, lá naquela cidade. O crime que ele respondia era por crime de vulnerável, ele ainda não tinha sido preso em nenhum momento, né? Ele fugiu antes de ser preso. Pela informação que nos veio, né, ele não tinha sido preso antes, mas já existe uma sentença condenatória de 14 anos de reclusão, em desfavor dele, desse processo que tramitou, melhor dizendo, lá na comarca de Santa Helena. Paula Menezes, de Caxias, com imagens de Edivaldo de Farias, de volta ao estúdio. Obrigado, Paula, pelas informações. Meio-dia, 56 minutos agora. A gente fala de futebol, porque o Sampaio Corrêa vai treinar na tarde de hoje no estádio Passo de Areia, em Porto Alegre. Esse será o local da partida de amanhã contra o São José pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. A delegação boliviana embarcou na tarde de ontem. Seguimos falando de esporte, porque já na segunda é a vez do Imperatriz receber em casa, no Frei Epifânio, a equipe do Juventude, também do Rio Grande do Sul. Veja só.
quase tudo como manda o figurino em todos os treinos. Mas agora o time conta com um jogador a menos. O talismã do Imperatriz nesta Série C do Brasileiro é que o atacante Raylan não vai jogar mais no Cavalo de Aço nesta temporada. O jogador deixou o Colorado em plena decisão do acesso, especificamente após fazer o gol da classificação para as quartas de final da Série C e voou para a Arábia Saudita. E nos ajudou muito, isso daí é fato, não temos nem como negar. Muito pelo contrário, que Deus possa abençoar a vida dele, assim como ele nos abençoou o tempo que ele jogou. Ele foi muito útil, mas nós temos que olhar agora esses atletas que aqui estão, né? São atletas que também nos ajudaram em algumas situações. Na tabela, o Cavalo de Aço está na 3ª colocação. Até agora foram 18 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. E agora é a hora de mais uma vez partir para outro desafio, vencer em casa. A gente sabe a importância que tem esse jogo, a gente vem nos preparando muito forte durante a semana. Temos a total ciência que a gente tem que levar uma vantagem, se possível, para a próxima partida. É o jogo mais importante da história do Cavalo de Aço. E no mata-mata como esse, o time promete não decepcionar. Afinal, convenhamos que o time tem feito uma bela trajetória. Essa é a primeira vez que o Imperatriz enfrenta um campeonato da Série C. O torcedor pode esperar muita determinação, muita força, muita vontade de vencer, de ganhar, muita vontade de buscar o acesso a todo custo. Mas é um jogo que você precisa ter inteligência, são 180 minutos de inteligência, sabedoria. Temos que saber fazer o primeiro jogo aqui em casa, fazer o resultado para levar o mínimo de vantagem possível para a segunda partida. O jogo contra o Juventude acontece na próxima segunda-feira, dia 2 de setembro, no estádio Frei Epifânio da Abadia, às 8 horas da noite. Meio-dia, 58 minutos agora. O Festival de Food Truck teve início na noite de ontem na Praça Maria Aragão. Eu acompanhei, veja só. São opções para todos os gostos, uma melhor que a outra. E tudo no mesmo espaço, a Praça Maria Aragão. Nem é preciso perguntar se agradou. É bacana, muito bom. É uma boa proposta. Fique direto, viu? É uma ótima oportunidade gastronômica, né? De você conhecer vários sabores que tem aqui na cidade, várias coisas. E também de socializar com os amigos aqui. Tem churrasquinho, pastel e os mais procurados, a cerveja artesanal e os hambúrgueres. E para combinar, uma boa música. Um bom evento, né? Para aquecer aí o mercado local, né? Um bom evento. Já tivemos a oportunidade de ter um evento passado com empresas de outros estados, né? E agora nada melhor do que da casa, né? Essas inovações, a forma nova de apresentar não só o hambúrguer, essa questão de ser artesanal, a mistura com a cerveja, tudo isso acaba atraindo. O Food Truck Festival faz parte da programação dos 407 anos de São Luís, uma parceria entre a prefeitura da cidade e empresários do setor. É legal, essa comida de rua é interessante porque a gente pode trazer o que a gente faz nas casas e trazer para um público que talvez não tem o acesso assim de distância, não tem a oportunidade de estar todas essas operações juntos. É muita opção legal, porque é como se fosse uma praça de alimentação de um shopping ao ar livre. Eu acho que é bem legal. Nós esperamos que durante todo o final de semana a cidade possa visitar. E a exemplo do que aconteceu recentemente, que foi o Festival Internacional de Food Truck, nós tivemos a ideia de poder chamar as pessoas que trabalham nesse setor da cidade de São Luís e poder apoiar, enquanto Prefeitura de São Luís, apoiar as pessoas que trabalham na nossa cidade. 4 dias de um verdadeiro festival de sabores, cheiros e sons. 1h, 1 minuto, e para encerrar tem a sua participação pelo 99196-8622. Mensagem na tela da TV Difusora mais uma vez, vamos ver quem está acompanhando o programa. Um alô para Kaique de Alcântara, que já está na tela da Difusora. Obrigado, Kaique, seja bem-vindo, viu? Um abraço a todos aí em Alcântara também. Quem aparece agora, um alô para Jéssica de Presidente Juscelino, também mandou mensagem para a gente. Obrigado, Jéssica, um abraço a todos aí em Presidente Juscelino também. Quem aparece agora para a gente, vamos lá, a próxima.
próxima, uma família. Um alô para a família Monteiro, em São José de Ribamar, também interagindo com a gente. Sejam todos bem-vindos, hein? Um abraço, obrigado pela companhia aqui na nossa programação. E para encerrar, claro, a gente lembra, né, que sempre a sua participação é muito bem-vinda. 99196-8622, durante toda a semana. Obrigado pela audiência, pela companhia, um forte abraço e até a próxima.